Quero pensar então com vocês o tema o fruto do Espírito em mim. Nós vamos discorrer na quarta, na quinta e na sexta-feira. No sábado nós vamos iniciar um outro tema. Então, nós lemos o texto de Gálatas 5:22 e de imediato é necessário entender que Gálatas 5 apresenta o apóstolo Paulo em meio a um discurso fervoroso. Paulo é como se ele escreveu uma missiva. O que é uma missiva? Ela é muito mais do que uma carta comum. Ela é uma epístola, uma carta teológica com ensinamentos com o objetivo de fazer a igreja do Senhor Jesus Cristo crescer e amadurecer. Então Paulo é como se ele estivesse fazendo um discurso fervoroso, pregando para aqueles irmãos, e ele tem a intenção de mostrar para eles a liberdade que eles têm em Cristo. O problema é que para que eles desenvolvam essa liberdade, eles vão ter que enfrentar uma espécie de batalha com a carne. Carne vai militar contra o espírito. Militar é termo de guerra. É dentro desse contexto que nós vamos estudar então o fruto do espírito. Primeira coisa, é comum ouvirmos pregadores chamando o fruto do espírito de frutos do espírito. O certo é usar a expressão exatamente como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na carta aos Gálatas. Paulo escreveu no singular, karpos, isso é uma palavra grega, karpos. Se fosse no plural, ele teria escrito karposi. Então Gálatas 5:22 possui 9 palavras que descrevem um fruto e não 9. O fruto do Espírito, na realidade, são virtudes que o Espírito Santo dá ao cristão regenerado. Eu vou repetir, são virtudes que só o crente verdadeiro tem. O ímpio, ele não tem como desenvolver esses frutos porque ele não os possui. Ainda que o ímpio tente imitar o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, ele vai ter que fazer dentro de um contexto da alma em que ele vive. Ele é um morto espiritual, então ele vai desenvolver essas coisas de acordo com o mundo, de acordo com a sua carne ainda, de acordo com esse ser humano morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 1 versículo 13 vai nos dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui começa a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Aqui acontece o novo nascimento. O fruto, ele é sempre gerado de uma árvore. Preste atenção, Jesus tem essa intenção de mostrar para nós que o fruto, ele é sempre gerado de uma árvore, e o fruto do Espírito só pode ser gerado no crente que está ligado a Cristo. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que não dá fruto, ele atira, limpa, para que ela vá e dê fruto, e esse fruto ele deve permanecer. Então, o fruto que o crente produz é algo permanente, ele não pode ser temporário. O fruto é resultado, então, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos nós temos o dever de sermos conscientes dessa verdade para que possamos nos encher do Espírito Santo. Quem não tem essa consciência não tem o interesse e não tem como partir para se encher do Espírito. É como o apóstolo Paulo está tratando conosco aqui, e ele está chamando a nossa atenção no sentido de nos enchermos do Espírito. É como um atleta que ele não pode se dar ao luxo de viver uma vida relapsa. Um dia eu fui assistir o meu filho estava no exército e ele estava treinando, ele joga voleibol, e eles estavam treinando para ir para umas Olimpíadas do Exército no Rio de Janeiro. E ele disse: pai, vai lá assistir, vai lá dar uma força para nós, vai lá dar umas dicas. Eu falei: meu filho, eu sou pastor,
eu não sou a técnico de voleibol. Ele disse, vai lá, e foi no círculo militar. E antes de começar o treinamento, nós vamos dar uma volta na área esportiva do círculo militar. E eu vi uns gritos de alguém comandando uma aeróbica, né? E tinha um grupo que estava fazendo os exercícios dentro da piscina, mas eu não conseguia ver o professor, quem era o professor. E nós nos aproximamos. Agora, o professor, ele estava exigindo que os alunos vivessem uma vida dedicada, buscassem uma alimentação saudável, para que pudessem reproduzir aquilo que ele estava ensinando. Só tem um detalhe: quando eu olhei para o professor, ele estava sentado numa cadeira, aquelas cadeiras de macarrão, o cara devia ter no mínimo uns 90 para 100 quilos. Então, como um professor, um personal trainer, ele vai desafiar os seus alunos para serem dedicados e educados à alimentação e ao exercício, se ele é um péssimo exemplo? Então, Paulo, ele está nos chamando aqui a atenção, que nós não podemos viver a vida cristã de forma relapsa. Nós, ele vai tratar conosco como se fôssemos atletas, e os atletas, eles devem se dedicar aos treinos, eles devem se exercitar, eles devem comer bem, não devem comer fora do normal, eles não devem dormir mal, não devem viver em orgias e bebedices. Então Paulo está dizendo, como é que vocês vão querer ser filhos de Deus se vocês não desenvolverem como filhos de Deus? E a maneira que vocês têm de desenvolver, de amadurecer, de darem frutos, de serem vitoriosos, é vocês desenvolvendo o fruto do Espírito na vida de vocês. E eu confesso para vocês que se vocês colocarem em prática tudo que está aqui, vocês aprenderem isso aqui e colocarem em prática, essa congregação vai ser a melhor igreja de Maranhão, pode ter certeza. Então, assim como o atleta precisa de bons hábitos, o crente precisa de hábitos espirituais saudáveis, que isso não é mistério para ninguém. Quais são os nossos hábitos espirituais saudáveis? Oração, leitura da palavra, comunhão, culto, adoração, louvor, entre outras coisas. Não é segredo. O crente, ele não pode escolher qual virtude do fruto do Espírito ele vai querer desenvolver. É como quem compra uma laranja. Você não vai na feira e comprar apenas um gomo. Manda o cara abrir uma laranja, eu quero só esse gomo aqui. O gomo mais bonito você vai escolher, não. Você tem que comprar a fruta toda, e o mesmo deve acontecer com o ser convertido a Cristo. A mudança de caráter, ela deve ser completa. E o objetivo de Paulo em mostrar para nós esses frutos do Espírito, e preste atenção, isso não é algo que você vai adquirindo ao longo do tempo, você adquiriu com a presença do Espírito Santo na sua vida, está em você. Então você tem a obrigação de desenvolver, de amadurecer, de colocar isso em prática, porque é impossível ser crente, ser realmente convertido sem transformação real de vida, é impossível. Quando nós reconhecemos que em Adão todos pecaram e que herdamos uma natureza que nos condena, quando aceitamos que o salário do pecado é a morte e que o dom gratuito de Deus é o perdão e a vida eterna em Cristo, então esse ser humano volta-se para Deus, ele torna-se discípulo de Cristo e ele recebe o Espírito Santo. Uma vez selado pelo Espírito Santo, Deus passa a habitar na sua alma ou na sua mente. O fruto do Espírito são virtudes espirituais ou qualidades morais e espirituais produzidas por Deus na vida dos seus filhos. Ao ouvir e crer selado, o crente ele passa a ter o Espírito habitando e agindo no seu interior. Presta atenção, o apóstolo Paulo disse: não vivo eu, mas esse Cristo vive em mim. Ele está falando do Espírito de Cristo, ele está falando do Espírito de Deus, ele está falando do Espírito Santo. Paulo está
dizendo que ele não tem mais sentido, depois de que ele ter conhecido a Cristo, ele andar nos seus próprios caminhos, andar de acordo com os seus conceitos anteriores. Ele tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a cruz, ele tem que seguir a Cristo, ele tem que viver como discípulo de Cristo. Esse selo, ele identifica o crente no mundo espiritual. Em Daniel, no capítulo 10, e Atos, no capítulo 19, e eu vou citar só Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo, ele é citado por um homem que ele tenta expulsar demônios de um judeu, e os demônios dizem assim: olha, Paulo, eu sei quem é, Cristo, eu sei quem é, mas você, quem é você? Em Daniel, no capítulo 10, na realidade essa história se desenrola nos capítulos 10, 12 e 13. Um anjo diz assim: Daniel, eu sei quem é, ele é muito amado do Senhor. Ou seja, a Bíblia mostra que Daniel e Paulo, eles eram conhecidos e respeitados no mundo espiritual. Irmãos, o inimigo sabe quem eu sou, os demônios sabem quem eu sou, os demônios sabem quem você é, Satanás sabe quem você é, sabe o que você pensa, sabe do que você gosta, sabe dos tipos de atitude que você tem. Nós somos conhecidos no mundo espiritual. Agora, como é que você deseja ser conhecido? Como um crente verdadeiramente sério e respeitado, ou como alguém que é motivo de chacota para o inimigo? Porque eles disseram: Daniel nós conhecemos, é muito amado do Senhor. Muito amado do Senhor é alguém que tem uma posição privilegiada, uma posição respeitada. Da mesma forma, os demônios dizem: olha, Paulo eu sei quem é, mas você quem é? E o resultado é que esse sujeito acabou pegando uma surra dos demônios, saiu praticamente nu, envergonhado. Então, o selo do Espírito é a marca que Deus coloca nos seus filhos. Esse selo ele é mencionado no texto que nós lemos, e ele também é mencionado em Efésios 4:30 e também em outras passagens. Agora, o selo do Espírito, ele possui vários significados importantes. Falando de selo do Espírito, a primeira coisa que ele vai apresentar para nós é a garantia de salvação. Por que Deus nos selou? Em primeiro lugar, para garantir a salvação. Nós somos salvos. E eu fico assim extremamente incomodado quando eu vejo alguém por aí falando sobre perda de salvação, porque isso é um absurdo, isso é inconcebível nas páginas da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque uma vez selados pelo Espírito, o Espírito passa a habitar em cada um de nós. Paulo diz que isso é o penhor, isso é a garantia de que nós não vamos ser deixados para trás. Não existe deixado para trás no meio cristão verdadeiro. Então, esses significados que o Espírito Santo tem na nossa vida: em primeiro lugar, garantia de salvação. O selo indica que a pessoa nasceu de novo, pertence a Deus, e esse Espírito confirma que ele é filho de Deus. Essa confirmação, ela tem dois pontos básicos. Primeiro, ela fala ao seu interior, ela fala ao seu coração que de fato você nasceu de novo, de que de fato você é filho de Deus. Agora, isso não nos impede de que surjam dúvidas, de que o inimigo tente colocar dúvidas na nossa mente, mas uma vez que o Espírito nos habita, ele vai nos levar a esse ponto de calmaria, de sossego, de convicção de que verdadeiramente nascemos de novo e fomos selados. O segundo ponto dessa ação do Espírito é diante de Deus. Vocês imaginem, quando alguém que não é filho de Deus, ele vai tentar chegar à presença de Deus. E hoje, esse evangelho popular se tornou muito comum. Qualquer pessoa acha que tem a autoridade de usar o nome de Jesus, qualquer pessoa acha que tem o privilégio de chegar diante de Deus, e isso não é verdade. É comum hoje nós vemos as pessoas: eu amarro, eu rejeito, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas faz em nome de quem? De si mesmo? Se faz em nome de si mesmo, não tem validade nenhuma.
Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nós só podemos chegar até Deus por meio dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outra forma de tentar chegar a Deus é impossível. Então, o Espírito, ele é a garantia de salvação. Esse selo do Espírito nos faz e nos garante ser salvos diante de Deus. Ele confirma com o nosso Espírito, mas também quando as nossas orações, quando os nossos louvores, quando as nossas ações chegam até a presença de Deus, o Espírito vai diante de Deus e confirma: esse aí é seu, esse eu selei, esse foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, em primeiro lugar, garantia de salvação. Em segundo lugar, presença e habitação do Espírito. Quando esse crente ele é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo passa a viver permanentemente dentro dele. Preste atenção, você vai carregar Deus para todo lado, aonde você for. E quando nós entendemos isso, é bom pensar naquele corinho antigo, lembra? Cuidado, olhinho que vê, boquinho que fala, mãozinho que pega, pezinho aonde? Pisa. Por quê? E o resto do corinho? O Salvador do céu. Pensei que vocês não eram crentes, nem batista. Só batista sabe esse corinho. O Salvador do céu está o quê? Olhando para você. Não, o Salvador do céu está pelo Espírito dele dentro de você. Meu amigo Armando Filho cantou isso. Ele está em você, ele se move em você, ele fala com você por gemidos do quê? Inexprimíveis. Vocês sabiam que esse é um dos textos mais difíceis para se explicar das Escrituras? Esse gemido. Não existe uma tradução para que se possa explicar com todos os detalhes e entendimento humano esse texto. Um dia eu vou tentar. Então, presença e habitação do Espírito Santo significa que ele está agindo em nós, falando conosco, intercedendo por nós. Terceiro, identificação como propriedade de Deus, assim como um selo identifica a propriedade de um objeto. Vou usar um exemplo legal daqui. Aqui nós temos uma reserva, e aqui se produz pirarucu, lembra? Qualquer peixe pode sair da reserva lá? Não, para sair de lá tem que ter o quê? Tem que ter um selo de identificação de que esse peixe é legal e foi produzido de forma legal, ele não foi apanhado de forma ilegal. Então, uma vez selado, uma vez marcado, esse selo identifica que você é propriedade de Deus, que você nasceu de novo, que você é filho de Deus. Paulo vai falar que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso vem por meio da identificação dada pela marca do Espírito Santo. O selo do Espírito identifica os crentes como filhos de Deus. Só os crentes possuem o Espírito. Só os crentes podem manifestar o fruto do Espírito da forma correta. Quarto, autoridade e proteção. O selo também confere autoridade espiritual e proteção contra o mal. Então entenda uma coisa: se você não consegue vencer o inimigo, tem alguma coisa errada. Você pensa que isso não é possível? Tiago que vai dizer: resistir ao diácono e ele fugirá de vós. É o diácono? Não, né? É o diabo. Coitado do diácono. É só para descontrair, vocês estão me olhando muito sério. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É possível resistir ao diabo. Por quê? Por causa da autoridade espiritual que nós temos por meio do Espírito Santo. Todo crente sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque fomos selados pelo Espírito Santo, porque temos a autoridade. Todos nós sabemos que nós só vamos cair se Deus permitir e se formos relapsos. Por quê? Porque nós temos a proteção dada pelo Espírito Santo contra o mal. Às vezes tem gente que tem medo
do inimigo, tem medo do escuro, tem medo dessas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o inimigo não toca em mim nem com uma vara de 50 metros. Tenho o menor medo dele. Tem como. Respeito dentro dos limites das Escrituras. Mas entenda, você é alguém que tem autoridade. E às vezes nós achamos que quando tem alguém passando por algum problema espiritual, só o pastor resolve. Não. Vocês lembram da multiplicação dos pães? Aquela galera lá, todo mundo morrendo de fome. E os discípulos foram com quem? Com Jesus. E que foi que Jesus disse para eles? Dai-lhe vós mesmos comer. Em outras palavras, ele disse: vocês têm os recursos, usem. Nós temos os recursos, é só usar. É o Espírito que nos faz andar em Espírito. É o Espírito que nos faz viver dentro da vontade de Deus. Escrevendo aos Gálatas, e antes de mencionar o fruto do Espírito, Paulo, ele mostrou os perigos e os males da obra que nós realizamos como carnais. Aqui é de fato plural, as obras da carne, elas são inúmeras. E se você juntar as obras da carne com aquelas coisas que Jesus Cristo disse nos evangelhos, né? Do interior do homem procede o que? Maus desígnios, né? Prostituição e tal, está tudo aqui nas obras da carne. Como é que você vai entender isso? Quando você se olhar no espelho, diga: as obras da carne estão aqui dentro, estão aqui, ó. É daqui que procede o que? Maus desígnios. De onde procede as decisões para o pecado, para as coisas erradas? Aqui, ó. Para que isso aconteça, se você é crente verdadeiro, vai ter que acontecer uma luta, porque as coisas não acontecem automaticamente. Preste atenção que tem um planejamento. Você identifica a possibilidade de praticar o pecado, você vai amadurecendo a ideia, as coisas vão acontecendo, a ponto que nenhum de nós pode ter, deixa eu usar aqui a expressão, a disfarçatez, para não usar a cara de pau, de dizer: não, eu fui fraquinho, eu não sabia, eu era isso, eu era aquilo outro. Não, foi uma decisão deliberada, sabe? Se é crente verdadeiro, o Espírito está lá, avisa, mostra. Você caiu porque quis. Por quê? Porque você precisa entender que você tem autoridade e proteção, e você tomou uma atitude. Todas essas obras, elas são compostas de impurezas. As obras da carne, elas são compostas de impurezas. Essas impurezas vão mostrar o que? Um defeito no caráter que nós herdamos de quem? De Adão. Todas elas vêm lá da queda, do Éden, e todas elas nos condenam diante de um Deus santo. Em Mateus 15, 19, Jesus disse que do coração do homem então procedem maus intentos, maus desígnios, maus pensamentos. Eu vou citar agora cada um deles para você: homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnias e blasfêmias. Aí Paulo, ele amplia esse ensino de Jesus, mostrando que há uma luta dentro de nós entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O Espírito, ele abomina, ele não aceita as obras da carne. Preste atenção, o que tem dentro de você, o que está aqui, ó. O Espírito abomina, ele não aceita as obras da carne, e a carne, por sua vez, rejeita o fruto do Espírito com toda a sua força. Aí você imagina a luta que há dentro de você. Vocês olham daí para cá e vocês acham que aqui está tudo bem, está tudo certinho, perfeito. Eu tenho as mesmas lutas que vocês, e se vocês são tentados, eu sou mais ainda. E se o inimigo tem desejo de derrubar vocês, ele vai tentar me derrubar mais ainda. O bom caçador, eu disse isso aqui ano passado, alguém lembra? Eu disse que o bom caçador, ele mira onde? Caçador mira onde? Na cabeça.
Se ele acerta a cabeça, ele pega o corpo todo. Então ele vai no líder, em primeiro lugar. O fruto do Espírito, ele é bom da parte de Deus, que ele nos faz vencer o mal, como resultado da regeneração de quem nasceu de novo. E esse novo nascimento, irmãos, ele não tem elemento nosso. O novo nascimento não está dentro do nosso desejo, da nossa vontade, não está dentro das nossas habilidades como seres humanos. Uma vez Jesus Cristo disse assim, para alguém que estava falando em enterrar um morto, foi que ele disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Agora presta atenção, morto não enterra outro morto. Então Jesus, ele está falando de morte espiritual, deixa os mortos espirituais cuidarem dos mortos físicos. Você me segue? Então nós precisamos entender isso. Esse fruto do Espírito que vem da parte de Deus nos habita, ele nos domina, e é ele quem vai nos fazer vencer o mal, porque em nós, como seres humanos naturais, não há recursos para isso, mas nós recebemos isso da parte de Deus, a partir do novo nascimento. E uma vez que nascemos de novo, nós vamos ter que vencer o mundo, não tem como. Gálatas 5:24, Paulo diz que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Agora, um outro ponto, o fruto do Espírito na santificação progressiva. Como é que você vai entender isso? Quando nós cremos que Deus encarnou em Cristo, ele morreu na cruz em nosso lugar, ele fez um sacrifício vicário, tomou o nosso lugar na cruz, para nos livrar da culpa e da penalidade imposta pelo pecado de Adão, e que ele, além de se entregar por nós, ele ressuscitou, e ele ressuscitou com o objetivo de trazer sobre nós justificação. E quando nós entendemos isso, a Bíblia diz que nós somos salvos. A partir desse ponto, é obrigatório uma mudança radical de vida. Eu olho daqui e vejo alguns de vocês com algumas crianças no colo. Essas crianças, daqui mais uns anos, elas serão o futuro da igreja. E preste atenção que os pais têm o dever de alimentar e de educar, para que eles cresçam saudáveis. Quando o ser humano nasce de novo, que ele conhece a Cristo, Paulo diz que tudo se fez novo. Ora, se tudo se fez novo, é necessário um aprendizado de vida. Nós temos uma expressão antiga que chama o crente nascido de novo de bebê na fé. E um bebê na fé, ele vai ter que ser ensinado, ele vai ter que ser doutrinado, ele vai ter que ser direcionado naquilo que ele vai ter que viver. Então, a partir desse ponto, é obrigatório uma mudança radical, e essa mudança de vida, e um dia Jesus, ele trouxe assim de forma muito clara para nós, pelos frutos nós vamos o quê? Conhecer se a árvore é boa ou se ela é má. Então, observe esses seres humanos, observe os frutos, observe o que eles estão dando, joga o sentimentalismo de lado, esquece essas paixões carnais, olha para esse sujeito, olha para essa sujeita, e se ele não está produzindo frutos para a glória de Deus, tem alguma coisa errada com ele. Às vezes nós perdemos tempo tratando pessoas que nós achamos que nasceram de novo. Eu vou repetir, nós perdemos tempo tratando pessoas que nós cremos que nasceram de novo, que são crentes e na realidade não são. Então, quem nasce de novo, ele vai ter que produzir esse fruto dentro da santificação progressiva. A santificação na nossa vida, ela tem duas vias. A primeira via, ela é a via automática. Quando você foi convertido, quando você nasceu de novo, automaticamente você foi regenerado, justificado, santificado. Ponto. Mas a partir daí começa
essa jornada, essa caminhada como crente. E no momento que começa a sua caminhada como crente, eu acabei de descrever a questão do bebê, você vai ter que desenvolver a santificação progressiva. Pedro diz: desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você vá crescendo. Se de fato houve uma conversão, significa que o novo homem ou a nova mulher, eles morreram para o mundo e ressuscitaram para Cristo. Afinal de contas, se você foi batizado por imersão, e imersão você precisa entender isso. Às vezes eu olho o batismo, a galera está tão empolgada naquela alegria toda e tal, eu penso que vai sair de lá santão, né? Que nem lembra disso, que o objetivo é, quando dá aquela mergulhada em você, que você for coberta pelas águas, você precisa entender: estou morrendo aqui, que você vai morrer se o pastor não tirar você de lá, tá? Nós temos o hábito de falar que é batismo por imersão. Não, é por imersão e imersão. Então, tem que tirar de lá. E quando ele tira você, que aquela água desce, o que tem que habitar a sua mente? Eu sou agora uma nova criatura. Isso aqui simboliza um novo nascimento. Não dá mais para viver as coisas do passado, as mesmas coisas, fazer as coisas erradas. Em João 15,16, Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, quer dizer, eu dei ordem para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto deve permanecer. A eleição, que é a escolha de Deus para a salvação, tem como objetivo a frutificação. Eu já disse aqui que se Deus tivesse o interesse só de nos salvar, no momento em que você fosse regenerado, nascido de novo, Ele podia matar e levar você logo para o céu. Mas não, o objetivo não é esse. O objetivo é salvar, santificar para usar. Então, quem está ligado à videira tem que produzir frutos para a glória de Deus. O fruto mencionado por Jesus é o fruto do Espírito. É uma maneira prática de você viver como um verdadeiro cristão. E uma forma de entender isso é olhando o fruto do Espírito como um professor. Muita gente não gosta da lei, mas a lei, ela teve um papel fundamental na vida de todos nós, e você nem imaginava, você nem percebia isso. Você estava no mundo, morto nos seus delitos e pecados, e a lei está trabalhando em você. A lei está condenando você, mas ao mesmo tempo que a lei está condenando você, pela graça ela está apontando de você para Jesus. É o que Paulo diz, que a lei serviu de aio. Aqui, o fruto do Espírito também, ele deve agir na minha e na sua vida como um professor. Cada gomozinho, cada virtude deve ser vista como uma matéria a ser aprendida. Assim como na escola secular, é possível que você tenha dificuldade com alguma matéria. Eu sempre tive dificuldade com matemática. Português eu dava show. Afinal de contas, Deus me deu um dom de escrever. Eu sou escritor, sempre me dei bem com isso. Não gostava muito de número, né? Então, eu não sei que tipo de matéria você tem dificuldade, né? Uns têm dificuldade com inglês, outros têm dificuldade com história, né? Mas aqui é para nós entendermos isso. É possível que você tenha dificuldade de amar, ser benigno, ser longânimo. Então isso aqui precisa ser trabalhado de forma inteligente. Se eu tenho dificuldade em alguma dessas virtudes, eu não vou deixá-la de lado para poder trabalhar aquelas que eu gosto mais. Pelo contrário, eu devo trabalhar essa que eu tenho uma maior dificuldade, para que o crescimento espiritual seja uniforme. Assim também, o fruto do Espírito, ele próprio vai agir em nós. O próprio Espírito Santo vai identificar essas nossas deficiências e ele vai trabalhar em nós para que nós venhamos a desenvolver. Agora, é necessário que tenhamos o quê? Quem tem ouvidos para ouvir? Eu estava num local e eu perguntei isso. Quem tem ouvidos para ouvir? O Senhor falou assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então, como um bom aluno, você tem que se esforçar para aprender, buscar informação, saber o que é isso. Eu vou deixar aqui tudo mastigadinho para vocês nesses dias. Esse esforço por aprender e praticar as virtudes do Espírito, a teologia chama de santificação progressiva. Então, o que é a santificação progressiva? É quando você pega esse fruto do Espírito, você olha para dentro de você, você vê o que você tem de dificuldade de praticar, você vê o que você tem mais facilidade de praticar, você dá uma organizada nisso na sua vida e você começa a buscar aquilo que você tem de mais deficiente para que a sua vida seja arrumada diante de Deus. A santificação progressiva, ela vai nos ensinar uma outra coisa. Ela diz respeito à santidade comportamental. E a santidade comportamental é o nosso compromisso com Deus. Tem a ver com o nosso comportamento. E é o nosso comportamento que vai mostrar se nós somos habitados ou não pelo Espírito Santo. Então, nós não temos o hábito de olharmos muito para nós, mas é necessário olhar. Vocês lembram? Quando nós vamos cear, o que o apóstolo Paulo diz? Pastores e diáconos, examinem os homens, não é isso que ele diz? Não, ele diz, examine-se o homem o quê? A si mesmo. Esse exame nós não devemos fazer só em período de ceia. Esse exame nós temos que fazer constantemente. O que precisamos entender é que o que nasce de novo é o nosso espírito. Preste atenção, o que nasceu de novo foi o seu espírito, não foi o seu corpo. O novo nascimento, ele nos une a Deus. E Jesus disse que o que é nascido da carne, ele é carnal. O que é nascido do espírito, ele é espiritual. Então o crente é um ser espiritual. E como um ser espiritual, só o crente vai ter a capacidade de entender as coisas que o Espírito ensina. Lembra do que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse? O homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. E às vezes nós queremos que o homem natural não entenda. Para nós seria tão bom e é tão cômodo, nós gostamos disso, nós vamos pregar para o ímpio e a gente diz assim: pastor, como é que ele não entende? Eu não entendo como é que ele não entende. Oh, peraí, se você não entende, porque você diz para você que ele não tem como entender. Para você é claro, você está falando para ele, você está expondo, na sua cabeça está muito certinho, muito organizado, mas porque você tem o Espírito Santo, você é um ser espiritual. Ele não, ele continua morto em delitos e pecados, ele é um homem natural, e como um homem natural ele não vai entender essas coisas. Além de não entender, ele não vai aceitar. Então isso é para nós entendermos também que nós não temos o poder de converter ninguém. Deus não me chamou para converter ninguém. Eu sou um pregador de esperança, de boas novas. Mas lembra do que o apóstolo Paulo disse? Tem alguém que joga a semente, tem alguém que dá uma regada nessa semente, mas quem faz frutificar, quem dá o crescimento é Deus. Agora, essa frutificação e esse crescimento só pode acontecer em quem nasceu de novo. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Só a igreja pode adorar a Deus em Espírito e em verdade. Quando essa expressão ela é mencionada, às vezes nós temos o hábito de achar que nós somos o máximo, né? Aquele povo da antiguidade era assim, um povo meio sem QI, né? Vocês lembram quando Jesus se encontra com essa mulher, e aí Jesus teve vários encontros significativos. Eu vou começar primeiro com Nicodemos. Lembra quando Jesus disse: Nicodemos, é necessário o quê? Nascer de novo, lembra? Aí eu vejo pregadores criticando o pobre do Nicodemos, porque ele disse: como pode eu, nessa idade, voltar para o ventre da minha mãe? E eu entendo
que o homem mais inteligente da sua época, ele dá essa resposta absurda para Jesus. O problema é que Nicodemos foi o primeiro homem que ouviu essa expressão, nascer de novo. E ela vem sendo repetida ao longo dos anos, chegou até nós. E aí quando te diz assim, olha, é necessário nascer de novo, nós sabemos o que significa. O pobre do Nicodemos não sabia. E tem gente que critica ele. Tadinho do Nicodemos. É a expressão que Jesus usa com aquela mulher, com a samaritana, adorar em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que nem ela e nem os judeus adoravam em espírito e em verdade. Por quê? Os samaritanos adoravam lá no Monte Moriá, né? A adoração deles era uma adoração falsa, porque era misturada com paganismo. Então eles não poderiam adorar a Deus da forma correta. E por que eles não podiam adorar a Deus de forma correta? Porque eles haviam deturpado a palavra. Então eles não tinham nem palavra e nem adoração correta. E por isso Jesus diz, olha, no momento vocês não têm como adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí Jesus diz assim, mas vai chegar um tempo em que os verdadeiros adoradores, ele está se referindo a nós, vão adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque os judeus naquela época, eles tinham a palavra, eles tinham a verdade, mas eles não tinham o espírito. A ação do espírito não era a mesma ação de hoje. Hoje o espírito habita em cada um de nós, o espírito está em nós. Então só a igreja ela pode adorar em espírito. Por quê? Porque ela possui o Espírito Santo. Você é um templo, existe um trono dentro de você. Só você pode adorar em espírito e em verdade. Espírito porque você possui o Espírito, em verdade porque você tem a palavra de Deus revelada completa nas suas mãos. Em Romanos 8,16, então Paulo vai mais uma vez dizer para nós que o Espírito testifica, comprova que nós somos filhos de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos fez com duas substâncias. Estou lembrando lá do Éden. A parte física, eu já expliquei isso para vocês, né? E nos deu a alma. Tá aquele negócio de bonequinho? Não vem não, tá? Então na conversão, corpo, alma, parte material, tá? Mas na conversão nós recebemos o Espírito Santo. Um dia alguém me perguntou, você é dicotomista ou tricotomista? Eu sou dicotomista por criação e tricotomista por novo nascimento. Como é que é isso? As duas substâncias que nós encontramos no Éden é corpo e alma. E depois que somos convertidos, nós recebemos quem? Espírito Santo. Então, só o crente verdadeiro, ele é corpo, alma e espírito. O outro lá é só corpo e alma. Ele não possui o Espírito de Deus. Ainda que isso não seja 100% real, isso é uma forma de explicar e fazer as pessoas entenderem que só o crente tem esse privilégio. Então, a partir desse momento que ele recebe o Espírito Santo, ele começa a desenvolver essa relação pessoal com Deus, e essa relação é no nível do nosso espírito. Às vezes, nós sempre tratamos as coisas como se elas fossem muito distantes de nós. Nós espiritualizamos muito, mas o Espírito Santo selou o nosso espírito. Nós nos relacionamos com Ele. Quem foi regenerado, quem nasceu de novo, foi o nosso espírito. O nosso espírito foi recriado para fazer boas obras. E aqui está toda a nossa responsabilidade na santificação progressiva. Nós nos relacionamos com Deus no nível do nosso espírito. Nós precisamos viver conscientes de que tanto o Espírito Santo quanto o nosso espírito habitam uma carne corrompida. Vou repetir, entenda isso. Tanto o Espírito Santo quanto o seu espírito habitam numa carne corrompida. Esse corpo não vai prestar para nada, ele vai ter que voltar para o pó um dia. Para ele herdar o que é celestial, ele vai ter que ser
ressuscitado, transformado. Do jeito que está, não dá para ir. Em Romanos 8:21, Paulo chama essa nossa carne de cativeiro da corrupção. É como uma cela gradeada que tenta de todas as formas barrar o seu crescimento, prender, sufocar a nova natureza. A nova natureza está aí, o Espírito Santo está trabalhando no seu espírito, o seu espírito foi regenerado, mas tem essa grade que tenta prender você, sufocar. É como Pedro andando sobre as águas, lembra? E Pedro andando sobre as águas, nós vamos identificar o quê? Ele tem que enfrentar o vento, e o vento tem essa força de impedir que ele continue a caminhada, de empurrar para trás. E também as ondas têm o poder de tragar, de puxar, sufocar, matar. Essa é a luta da carne contra o espírito. Quando nós entendemos o estabelecimento dessa luta entre carne e espírito, no âmbito do nosso espírito, preste atenção, se o espírito estivesse lutando sozinho, a carne já era. Nós já estaríamos no ponto de transformação, na santificação total. Mas a ênfase que Paulo dá é que o nosso espírito, foi ele quem recebeu a nova natureza e recebeu o Espírito de Deus, e ele recebeu essas virtudes do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que nos capacita a lutar e vencer a carne. Nós somos capazes de produzir o fruto do Espírito. Se nós não somos capazes de produzir o fruto do Espírito, o Espírito já produziu isso em nós. A nossa responsabilidade é o quê? Desenvolver. É o poder do Espírito Santo habitando em nós que vai nos levar a frutificar. Mas quem tem que frutificar somos nós. Não tem como. Se o Espírito pudesse fazer tudo sozinho por nós, nós já estaríamos perfeitos, no ponto de sermos arrebatados. Portanto, para produzir, desenvolver, viver no Espírito, é obrigatório compreender a nossa responsabilidade. E preste atenção, Deus vai nos cobrar isso. E o preço é caro, o preço é alto. Dar fruto significa mostrar as nossas obras cheias das virtudes do Espírito Santo, que é uma conduta virtuosa. Numa santidade comportamental, onde predomina o fruto do Espírito, amor, alegria, entre outros, Paulo fecha o assunto em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 5 e 6, mostrando que o que vai determinar as nossas atitudes são as nossas ações, e nós vamos ser vistos como alguém que vai produzir algo que ou é carnal ou é espiritual. No verso 5 ele diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas do quê? Da carne. Então preste atenção, aquilo que você está cogitando, para onde está indo o pêndulo. Ele vai dizer: porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Então quem vive segundo a carne busca praticar, satisfazer o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito busca satisfazer o que o Espírito deseja. Isso é lógico. Então preste atenção nas suas inclinações. Olhe para onde você está indo. Veja para onde o pêndulo da sua vida está lhe levando, carne ou espírito. São as inclinações que determinam as nossas escolhas. São as escolhas que determinam o comportamento, e esse comportamento ele controla a vida. Por que o comportamento controla a vida? Quando nós entramos numa prática comportamental, lembra do que Jesus Cristo disse? Aquele que comete pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. Então quem entra numa via comportamental, quem se dedica muito a isso, quando o pêndulo vai para a carne, ele se torna escravo daquilo, ele tem todo o desejo de sair, mas ele não consegue, e ele não vai sair de lá sozinho, porque ele precisa ser liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre.
Irmãos, nossa vida é como quem tem dois pitbull, um na mão direita, outro na mão esquerda. Quem for melhor cuidado, quem for melhor alimentado vai vencer. Então, se você pende para a carne, sua carne vai dar de 10. Se você pende para o espírito, sua carne vai ficar controladinha lá direitinho. Observe suas inclinações, seus desejos, eles definirão o seu comportamento. O que enche o seu coração, a sua boca vai demonstrar. Preste atenção no que você mais conversa durante o dia. Veja se tem muita coisa suja. Verifique isso. Hoje em dia nós temos celulares que apresentam tudo que o ser humano quer, né? Nas redes sociais. Vocês sabiam que hoje nós temos uma maior inclinação, uma maior liberdade para a prática da pornografia do que antigamente? Antigamente, estou lembrando daquele rapaz ali agora. Antigamente, alguns tinham que arrancar certas ripas, né, para ver quem era que estava lá, né? Hoje em dia você não precisa disso, você abre um celular e tem lá. Presta atenção quando alguém começa a atender o celular distante de você. Ele olha as coisas meio escondidas. O pendor dele está dando para o lado errado. Quando isso se torna uma prática, ele vai se tornando um escravo disso. Então, nós vamos parar aqui e amanhã nós vamos iniciar a ver cada uma virtude do fruto do Espírito, a começar pela primeira, que é o amor. Eu gastei essa introdução toda só para mostrar para você algumas coisas muito simples. Primeiro, esse fruto do Espírito só tem quem nasceu de novo e foi selado pelo Espírito Santo. Isso é só para crente. Segundo, se você é crente, você nasceu de novo, você tem o Espírito e você tem a obrigação de produzir esse fruto. Terceiro, se você foi escolhido, nasceu de novo, foi selado com o Espírito, tem a responsabilidade de produzir o fruto do Espírito, você vai ter que entender o que é a santificação progressiva. No momento em que você entra na via da santificação progressiva, você vai ter que mostrar saúde comportamental. E no momento que você mostra saúde comportamental, vai mostrar que Deus verdadeiramente está trabalhando nesse barro que é você. Então entenda isso, que Deus nos abençoe. Você foi escolhido para dar fruto, você nasceu de novo. Deus pegou todos os benefícios do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, aplicou na sua vida. A partir daí, Ele não trata mais segundo as suas obras, mas Ele vai cobrar que você produza frutos dignos de arrependimento, que você apresente uma mudança radical de vida. Como disse o apóstolo Paulo, as coisas que eu praticava na antiguidade eu tenho vergonha, agora tudo se fez novo na minha vida. Aquelas coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E ele começa a caminhar em direção ao alvo que é Cristo. Eu acho muito interessante a expressão que há em Hebreus, no capítulo 12, quando ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador? Jesus. Olhando firmemente para ele, olha, ele enfrentou dificuldades, ele passou por provações, venceu todas elas, mostrando para nós que é possível vencer. Alguém diz assim, mas ele era Deus. Só que a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado, em tudo. E eu tenho certeza que talvez você não tenha sido tentado em tudo, você foi tentado naquilo que você é mais frágil. Então preste atenção nas suas escolhas, preste atenção nas suas dificuldades, preste atenção nos seus escorregões, preste atenção nas suas quedas, porque elas revelam as suas fragilidades. Essas fragilidades só serão vencidas quando você buscar o desenvolvimento do fruto do Espírito. Quando essa santificação progressiva, uma vez desenvolvida, produz em você uma santidade comportamental. E essa santidade comportamental significa que você vai agir com sabedoria, você vai agir dentro daquilo que o Espírito tem para a sua vida. E essa ação vai gerar glória para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.